Queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez aqui estamos para a prática da Evangelho-Terapia. Hoje, para nós, no nosso calendário, é um domingo especial, né? É um domingo especial porque na nossa cultura celebramos o segundo domingo de maio como o dia que lembra, o dia que dedicamos às mães. E muitas vezes ouvimos críticas e muitas vezes criticamos que isso virou um comércio. A nós, espiritistas, cabe o não julgar e vale o questionamento. Como eu vivo esse dia? O que eu, enquanto espírita, faço de diferente? O que para mim significa esse dia? Os espíritos nos dão conta de que depois do Natal, quando o clima do planeta fica mais amoroso, mais leve, em função dos nossos corações estarem mais voltados para a fraternidade, para o bem, para o amor, para o desejo de agradar, presentear. Depois dessa data, que é o Natal, é maio, e especificamente no Dia das Mães, quando também a atmosfera fica mais doce. Então, quem sabe hoje, né, podemos juntar os nossos corações e buscando sempre no Evangelho a reflexão que vai conduzir a nossa semana, vai conduzir os nossos pensamentos. Quem sabe esse ano podemos também fazer diferente. Quem sabe a partir desta reflexão podemos dar a esse dia uma outra conotação. Há quem dê a ele apenas a importância do presentear. E isso faz sentido, né? Porque o comércio precisa sobreviver. Mas não é só disso que falamos. É do reconhecimento de que sem ela a minha existência não aconteceria. É a ela, a minha mãe biológica, que eu devo a oportunidade de aqui estar. E depois, ao longo da vida, deveremos a ela, a elas. Alguns de nós tiveram mais de uma mãe, como eu. E a todas elas deveríamos render a nossa gratidão. Então, que a nossa prece de hoje seja voltada para Maria, a mãe do nosso Mestre Jesus. E nossa mãe, uma vez que somos irmãos, isso não nos dá nenhum sentido de igualdade a esse irmão maior, mas nos dá a possibilidade de nos aproximarmos dele. Então roguemos a Maria que ela possa nos auxiliar na nossa caminhada. Mas roguemos a ela também que proteja aquelas que nos deram a vida, aquelas que nos possibilitaram aqui estar para cumprir o nosso propósito divino. E muitas das nossas mães biológicas já retornaram à pátria espiritual, e isso não nos afasta delas. Pelo contrário, não nos afasta mesmo. Assim como muitas de nós, ainda hoje encarnadas, não temos a oportunidade de estar ao lado das nossas mães ou nossos filhos ao nosso lado, está tudo certo. Os nossos corações não se distanciam. E acreditando nisso, nós pedimos a essa mãe querida, a nossa Mãe Santíssima, que nos envolva. E que a nós, mães, permita-nos e auxilie-nos para que também possamos envolver igualmente aqueles que nós recolhemos e aceitamos como filhos nossos. Então, Mãe querida, nós te agradecemos, e a todas as mães a nossa gratidão.
E aí abrimos o Evangelho. Hoje, abri no capítulo 21. E o capítulo 21, ele fala de que haverá falsos cristos e falsos profetas. E aí, nós encontraremos neste capítulo uma colocação no Evangelho de Lucas, que diz assim: conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. Num primeiro momento, quando estamos aqui a falar do Dia das Mães e abrimos o Evangelho, neste capítulo parece não haver sentido, mas eu entendo que há sim. Acredito que vocês também já devem ter ouvido essa expressão de que a fruta não cai longe do pé, conhece-se a árvore pelo fruto que ela dá. E aí, na minha prática profissional, eu tive a oportunidade ao longo desses 43 anos de profissão, eu tive a oportunidade de atender mulheres extremamente sofridas porque os filhos escolheram caminhos que elas garantem não tê-los ensinado, estimulado, né? E quantas vezes elas sofrem porque se sentem más árvores porque o fruto é ruim, no entendimento que nessa passagem do Evangelho, Jesus está nos dizendo que nós somos a árvore, nós os pais, e os frutos são os nossos filhos. Mas não é disso que Jesus está falando. Os nossos frutos são as nossas ações. Nossos filhos não são frutos nossos. Não neste sentido. Deus nos concede os filhos para que nós os observemos. E ao percebermos neles tendências que contrariam a lei divina, nós lutaremos para que essas tendências não cresçam. Agora, vamos pensar juntos. Como eu farei isso por um filho se eu não sei o que eu tenho de bom? Se eu não sei o que tenho dentro de mim? Se eu nem sei a que leis eu devo obedecer? Por isso que o estudo das leis divinas, né? O sentir a presença do Mestre Jesus e reconhecer o que foi que ele verdadeiramente me ensinou. E agora me ocorre um outro ensinamento do Mestre, que também já me disseram, quando Jesus fica bravo, quando ele entra no templo e expulsa os vendilhões, se não me falha a memória, recentemente falamos disso no Evangelho Terapia. A que templo, né? Ali era um templo físico, sim, né? Naquela época comportava aquela atitude do Cristo, mas ele chama, o templo é o meu coração. Ele está dizendo para mim, olhe para o seu coração e expulse do seu templo tudo aquilo que contraria os ensinamentos de Deus, que eu, como seu filho, né, como o Cristo, que significa o Messias, o Cristo que aqui veio para ensinar, que aqui esteve todo o tempo e está a ensinar com amor, que amar, perdoar é o caminho. Então, lembremos-nos que essa mãe que fica muito entristecida porque seu filho não segue o caminho que ela ensinou, que ela batalhou para que ele seguisse, lembremos-nos de que os nossos filhos se tornam adultos e têm livre-arbítrio e escolherão. A partir do que nós ensinamos, em algum momento aquela semente que plantamos, ela vai germinar. Não tenhamos dúvida disso, principalmente quando plantamos com amor e por amor.
E assim, agradecidos estamos por tanto que temos recebido, pela vida que nos foi dada. Então, que possamos neste domingo, verdadeiramente, ao sentirmos o ar entrando pelas nossas narinas, enchendo os nossos pulmões, quando nós expiramos e conseguimos colocar para fora na expiração o gás carbônico que não nos serve, as substâncias que não são saudáveis para nós, que esse exercício de vida seja compartilhado com essa querida que me deu a vida. E nesse momento nós precisamos recorrer a Maria, ela que tanto nos ensinou, ela que de forma tão amorosa nos mostrou o que era amar. Quando ela viu o seu filho trazendo tanto amor num dia e sendo recebido como tal, e dias depois, esses mesmos que provavelmente fomos nós, que o recebíamos de forma amorosa, agora não desejávamos mais, agora não enxergávamos mais como nosso Salvador, chegando assim àquele dia em que o crucificamos. E ele, um ser de luz, o mais iluminado que aqui já esteve conosco, ele se entrega a sofrer como se humano fosse, nos mostrando, nos provando que conosco ele estaria. E ela ali, assistindo aquilo, apoiada por João. É quando então ele diz a ela: mãe, eis aí o teu filho. E diz a ele, João, eis aí a tua mãe, trazendo para nós o sentido de humanidade, de fraternidade. Então essa mãe sempre tão amorosa, sempre tão calorosa, que nós possamos agradecer a ela por tantos ensinamentos que ela nos deu. E lembremos-nos dessa prece tão linda que nos conecta com ela. Ó Maria, cheia sois de graça, bendito é o fruto que do teu ventre nasceu, e ele é Jesus. O Senhor está contigo sempre. Bendita sois entre todas as mulheres. Ó Maria, Mãe do nosso Salvador, rogai, peça ao Pai por nós, agora e em todos os momentos da nossa vida, e que essa prece possa agasalhar corações solitários, saudosos, mas sempre amorosos, e que possamos assim espargir esse amor. Muita paz.